saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Nós iremos nesta manhã finalizar a exposição deste capítulo. Enfim, chegamos ao texto em que o povo atravessa aquilo que ficou conhecido na história do povo de Deus como o Mar Vermelho. Êxodo 14, eu lerei versos 19 ao final e peço que todos acompanhem a leitura desse texto. Êxodo 14, versos 19 a 31. Esse é o texto que pregaremos nesta manhã e também o texto que irei ler agora. História verdadeira, ainda que tão miraculosa, tão extraordinária. E eu peço que todos, inclusive as crianças, acompanhem e imaginem em suas mentes aquilo que está descrito nesse texto. Assim está escrito, irmãos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs para trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém.
Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Glorioso e poderoso Deus que está nos céus, Deus de Israel, Deus do povo eleito, Deus de um povo pequeno, fraco, mas que escolheu este povo para mostrar o seu poder, salvando e também destruindo os seus inimigos. Nós te invocamos em nome de Jesus, Pai, para que tu te lembres deste fato que aconteceu há anos, séculos, milênios atrás. Pedimos que o Senhor, Deus da aliança, Deus do pacto, faça, ó Deus, com que essas verdades elas se apliquem aos nossos corações, que elas sejam mais experimentadas, ó Deus, por nós, também povo da aliança hoje, que peregrina até a terra prometida. Abençoa os idosos, ó Deus, que sejam renovados com esta verdade gloriosa, essas verdades gloriosas. Abençoa os demais adultos, jovens, abençoa as crianças. Ó Senhor, que a tua salvação envolva a todos nesta manhã. E alcance alguém aqui que está, porventura, sem esta esperança, sem a experiência deste poder maravilhoso que acabamos de ouvir. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Mediador, que oramos. Amém. Meus irmãos, enfim, chegamos a esse texto. Desde Êxodo capítulo 4, o Senhor Deus, ele chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito, vem preparando Moisés, aquele que seria o mediador para essa libertação. Nesse processo de anunciar ao povo essa libertação, o povo por um tempo acolheu esta mensagem, depois se voltou contra ao experimentar os efeitos de ser povo que está sendo salvo, porque eles experimentaram um sofrimento maior quando o Faraó ouviu de Moisés que o Senhor queria tirá-lo do Egito. O povo sofreu, murmurou, Moisés pensou em desistir. Tudo isso aconteceu. Deus enviou as 10 pragas, até chegar às a 10ª praga, as pragas das pragas. Vida e paz no Gósen, onde estava o povo de Israel, tranquilidade, morte e desespero no Egito. Veio então a Páscoa, a festa maravilhosa que Deus institui aqui. O povo sai do Egito. E agora eles estão perto do Egito. Não se passou muitos dias. Eles estão ali num local, perto de um local chamado Etã, que hoje nós não sabemos exatamente onde se encontra. Defronte de Pi-Hahirote, como diz aqui no início do capítulo 14, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon, que era um altar construído para Baal, e é exatamente ali, defronte deste local, que Deus manda o seu povo acampar. Esperem, como se Deus dissesse isso, esperem Faraó. Um plano aparentemente não faz nenhum sentido. Como é que alguém foge e depois fica aguardando aquele que persegue, que escravizou por anos? Mas Deus tem os seus planos, irmãos sábios, todos bons. Ele conhece o coração do seu povo, as necessidades do seu povo. Ele manda o povo ir por um caminho maior, rodeando a terra.
Um caminho que também não parece fazer sentido, mas era um caminho que tratava o coração do povo. Até que o povo levanta os olhos, o povo que acolheu esse plano, levanta os olhos e vê Faraó vindo. Não sabemos aqui exatamente a que horas do dia, talvez no final do dia ou talvez no início da noite isso tenha acontecido. Mas aconteceu de forma que eles conseguiram avistar Faraó vindo com o seu exército, os seus carros, os seus cavalos, os seus cavalarianos. E quando eles veem, eles são tomados de grande medo, pavor, terror. Certamente devem ter pensado em todos os anos de escravidão e pensado, pronto, agora Faraó vai nos tomar como um escravo que foge, rebelde, irá nos maltratar ainda mais a nós e nossos filhos. Moisés diz, não tem mais, quietai-vos e vede o livramento, porque estes que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Irmãos, toda essa salvação vem sendo anunciada. E para sermos mais honestos com a Escritura, na verdade ela vem sendo anunciada desde Gênesis. Quando Deus prometeu reverter a maldição e o estado de queda em que o povo eleito caiu. Quando ele prometeu que um varão descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Essa salvação vem sendo anunciada desde lá. E aqui veremos como esse varão, ainda não encarnado, mas filho de Deus, está aqui. Ele está aqui operando essa salvação. Deus então faz o povo, enfim, chegar ao mar e ver o Egito, Faraó, destruído cabalmente. Nós veremos, meus irmãos, esse sermão sobre 3 pontos, preste bem atenção. A proteção de Yahvé, versos 19 e 20. O poder de Yahvé, versos 21 a 25. Em terceiro e último lugar, a salvação de Yahvé. Apesar de o povo experimentar essa salvação, toda essa manifestação de Yahvé aqui, nós já temos visto que o centro aqui, o protagonista aqui, não é o povo, é o Senhor. O Deus da aliança, Yahvé é o seu nome, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Aquele que cumpre as suas promessas para com o seu povo. Ele é o centro. Por isso, esses 3 pontos, eles apontam para Yahvé. Em primeiro lugar, a proteção dele, a proteção de Yahvé. Em segundo lugar, o poder de Yahvé. Veremos o mar se abrindo. Em terceiro lugar, a salvação de Yahvé. Enfim, aqui consumada de certa forma, até certo ponto. Volte seus olhos então para o verso 19. Aqui começamos a ver a proteção de Yahvé. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para os egípcios, e para este, ou seja, para Israel, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Aqui vemos, irmãos, em primeiro lugar, a proteção de Yahvé. Este é o primeiro ponto. Como disse, o Senhor, então, faz o seu povo ficar ali defronte de um altar de Baal. Conta a lenda, os historiadores contam que a crença daquele povo em redor era que Baal era aquele que dominava as águas. Era assim que criam. E é exatamente ali que o Senhor manda o povo de Deus se acampar defronte
deste altar, da fronte de Baal-Zefon. O Senhor está querendo mostrar quem de fato domina o mar, que domina sobre todas as coisas. E Ele o faz, inclusive, protegendo o seu povo. Aqui nós vemos, meus irmãos, no verso 19, que o anjo de Deus estava ali. Esta figura aqui aparece, não a primeira vez na Escritura. Vocês devem se lembrar que quando Abraão, ele havia ali feito a refeição e assentou-se à entrada de sua casa, no maior calor do dia, diz o texto, ele avista 3 homens. Para ele, 3 homens, é o que ele percebe. E propõe que eles ficassem, sendo bem hospitaleiros, comessem, repousassem e depois seguissem. Eles resistem, Abraão convence eles ficam. 2 passam para destruir Sodoma e Gomorra, mas fica um. E diz o texto que Abraão conversava com Yahvé. Alguém que parecia um homem, essa é a percepção de Abraão, mas é Yahvé. Ali já era, irmãos. Um flash, um prenúncio da encarnação do Verbo de Deus. Nós olhamos para a luta de Jacó com um homem que se depara com ele de forma abrupta, quando ele estava indo para se encontrar com Esaú. E ali ele luta com esse anjo que tem uma coxa. Aliás, a coxa era referente a Jacó, mas o anjo ali tinha aparições de homem, porque ele diz: você venceu, seu nome não mais será mais Jacó, mas Israel, porque você venceu, lutaste com homens e com Deus. Com homens e com Deus. E nós olhamos para a história de Manoá. Abra sua Bíblia lá em Juízes. Manoá. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Na história de Jacó, ele pergunta qual é o seu nome e ele não tem resposta. E aqui vemos uma pergunta semelhante também. Juízes 13, verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu, veja, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. No texto que estamos lendo em Êxodo, diz o anjo de Deus. Aqui diz o anjo do Senhor. E a esta mulher lhe apareceu e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem, veja, a percepção dela era um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou a Yahvé, ao Senhor, e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá. E o anjo de Deus, veja, abrindo aqui um parênteses, o texto diz que o anjo do Senhor apareceu e agora ele diz que era o anjo de Deus, pelo que devemos entender que o anjo de Deus e o anjo do Senhor é a mesma pessoa. O anjo de Deus veio outra vez à mulher
quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correndo, noticiou seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, ele disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu? Essa expressão, irmãos, ela é significativa no Antigo Testamento. Foi o eu sou que enviou Moisés ao povo. E ele disse: eu sou. Então disse Manoá, verso 12: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino do seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto prossegue da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor oferecerás. Porque sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Porque perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Essa mesma pergunta que Jacó faz ao anjo na luta no Vale de Jaboque. No Vale de Jaboque. Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Eles fazem ali o holocausto, o anjo sobe pela chama e nunca mais aparece. E o texto diz que Manoá entende por isso que, de fato, ali era o anjo do Senhor. Meus irmãos, voltando para o nosso texto, quem é esse anjo de Deus? Aqui nós temos mais uma aparição e anúncio de que o Filho, o Verbo de Deus, iria encarnar. Ele está protegendo o povo aqui. Ele está peregrinando com o povo. Deus, de Deus, como diz uma de nossas confissões históricas. Ele ia adiante do exército de Israel, diz o texto no verso 19. Se retira e passa para trás. Da mesma forma, a coluna de nuvem, que aqui entendemos ser Yahvé, o Pai, também faz o mesmo. Essa coluna de nuvem que durante o dia cobria o povo, protegendo do sol, guiando, e à noite iluminava, também guiando, porque o povo peregrinava pela noite, protegido também do calor. Essa nuvem, essa coluna de nuvem passa para trás, e eles ficam interpostos à frente, o povo de Israel, atrás, o exército do Egito. Aqui nós vemos as duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, protegendo, guardando o povo de Israel. Nesse momento tão crucial, onde o coração do povo de Deus estava pequeno diante do exército de Faraó. O povo é protegido por Yahvé. Aqui estão o Pai e o Filho. Que maravilha, irmãos, poder entender essas coisas. Aqui nós vemos, irmãos, que essa mesma nuvem, ela continuou iluminando o povo de Israel. Mas a mesma nuvem que iluminava os caminhos do povo era a nuvem que mantinha a escuridão para os egípcios. A mesma nuvem. A mesma nuvem. Imaginem vocês
crianças correndo, um exército correndo no deserto e no escuro, de noite. Tudo escuro. Certamente eles já iriam correr com uma certa dificuldade. Mas ainda assim eles estavam perseguindo, porque estavam certos de que iriam alcançar o povo de Deus. Eles continuaram. E tudo, irmão, se deu à noite. Certamente devemos parar para pensar, por que Deus não fez tudo isso de dia? Não era mais fácil? Não seria mais seguro para o povo de Israel? Ah, meus irmãos, Deus tem os seus planos. Aparentemente os nossos planos, aos nossos olhos, são melhores, não é? Mas Deus tem os seus planos. E nesses planos de Deus, meus irmãos, só Ele recebe a glória. Nesses planos de Deus, Ele mostra a fraqueza e as limitações, não só dos inimigos, mas do seu povo. E nos planos de Deus, Ele faz com que o povo dele traspasse as limitações e continue caminhando, para que a glória seja dele, para que o povo olhe para tudo isso e não se glorie. É de noite, é pela madrugada que o povo continua fugindo de Faraó e não de dia. E Deus, pelo seu Espírito, iluminando o seu povo, e aqui certamente devemos entender que a ação do Espírito, usando a palavra, iluminando o caminho, porque a Escritura diz, no Salmo 119, que é lâmpada para os nossos pés a palavra. E eles tinham a palavra pela boca de Moisés. Eles estão sendo protegidos pela presença da Trindade aqui. Pela palavra entregue pelo mediador. Sim, eles estão no deserto. Sim, eles estão sendo perseguidos por Faraó. Mas perceba, eles estão seguros. Aqui vemos, irmãos, a proteção de Yahvé, é o primeiro ponto, e passamos ao segundo ponto. O poder de Yahvé. Precisamos fazer algumas ressalvas aqui. Esse é um dos textos mais combatidos da Escritura. E nós, como povo da aliança, precisamos saber olhar para ele e entendê-lo bem. Sim, meus irmãos, certamente ele foi um milagre, aquilo que aconteceu, como está aqui relatado. Foi algo sobrenatural. Uma massa de água que sim, poderia afogar as pessoas que entraram ali pelo mar seco. Portanto, havia água suficiente para afogar, como de fato aconteceu com os egípcios. Porém, ali não era um mar. Nós não sabemos exatamente a localidade, mas havia... o povo de Israel não foi em direção ao mar Mediterrâneo. Pelo mapa, nós podemos ver que eles foram em direção a algum dos lagos, muito provavelmente um lago chamado Tinsá, uma massa de água que podia sim afogar as pessoas que entraram ali. E que Deus faz se afastarem para o povo passar. Isso foi sim um milagre. Porém, meus irmãos, perceba, Deus, ele faz algo sobrenatural por meios naturais. Todo um vento oriental sopra aquela noite, veja. Isso está no verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Yahvé, o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Toda a madrugada, isso nos lembra inclusive a praga dos gafanhotos, quando Deus trouxe um vento oriental que soprou toda aquela madrugada e de manhã tudo estava tomado de gafanhotos.
Da mesma maneira, um vento oriental soprou, e então, perto, caminhando para o final da manhã, é que as águas estavam como muros de um lado e de outro. Então Deus usou o que um meio ordinário para fazer o extraordinário. E Deus já havia feito isso, irmãos? Vocês lembram do início? Havia trevas sobre a face do abismo, as águas cobriam toda a terra. E diz no verso 9 de Gênesis 1, disse também Deus: ajuntem-se as águas num só lugar. E o que diz, crianças? E apareça a porção seca. Deus já tinha feito isso antes. E mais uma vez ele faz. O mar se retira e o povo passa em seco. Aqui então, Moisés se aproxima do mar, levanta o cajado, e eles estão fugindo de Israel, do Egito, que vem atrás, com toda a certeza que irão tragá-los. E então, Moisés tendo levantado o cajado, as águas se abrem, e nós podemos imaginar o povo passando. Talvez ali pudesse ver alguns animais que estavam naquele lago. As águas de um lado e de outro, aquela massa de água. Quem faria isso, irmãos, se não fosse pela fé? As águas a ponto de caírem, mas eles passam. Eles caminham, e eles não estão sozinhos, eles estão com seus filhos. Eles vão. Aqui está o poder de Yahvé. Os egípcios também entram. Mas eles uma pergunta: se eles não confiavam em Yahvé, o Deus do pacto, como é que eles entram? Por que entrar num lugar que naturalmente é coberto por água? Por que entrar num lugar que naturalmente alguém se afogaria? Eles estão tão certos de que irão destruir o povo de Israel que nem se apercebem onde estão passando. Eles vão também. E diz o verso 24 que na vigília da manhã, Yahvé, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. O Senhor começa a mostrar, ou melhor, ele ainda mais mostra quem de fato domina o mar. Não é Baal, é Yahvé. Esses que estavam tão certos já começam a voltar atrás. Esses que não estavam aqui crendo em Yahvé percebem que alguma coisa de divino está acontecendo. E eles então clamam: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé, o Senhor, peleja por eles contra os egípcios. Eles reconhecem algo de diferente naquele momento. E eles decidem voltar. Aqui está, irmãos, o poder de Yahvé. As águas são divididas. O povo passa em seco. E passamos ao terceiro e último ponto, a salvação de Yahvé. E nessa salvação, meus irmãos, há duas coisas aqui inseparáveis. Uma não acontece sem a outra. Na salvação de Yahvé, há a destruição dos inimigos e há a salvação de Israel. É isso que vemos. Veja o verso 26. Moisés o Senhor diz: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, seus carros, seus cavalarianos. É isso que acontece. As águas começam a voltar. Eles decidiram voltar, desistir de perseguir Israel.
Mas então eles percebem que as águas começam a cair. O Senhor derriba eles. A mesma água, preste bem atenção, que protegia o povo de Israel, como dois muros de um lado e de outro, e não caía para afogá-los. Essa mesma água que Deus agora faz voltar e afogar os inimigos do povo de Deus. E Yahvé, irmãos, ele extermina completamente, veja. Voltando, verso 28, as águas cobriram os carros, os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Yahvé elimina completamente os inimigos do seu povo. Nenhum deles fica. Aqui está a destruição dos inimigos, mas também vemos a salvação de Israel. É nesse mar, meus irmãos, que o povo, inclusive, é batizado. Isso está na Escritura. Abra sua Bíblia lá no texto de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Eles foram batizados. Imagine você, não foram batizados por imersão, mas por aspersão, porque passavam pelo meio do mar, e à medida que passavam, as gotículas de água caíam neles e em seus filhos. Assim foram batizados. O batismo que simboliza o livramento da morte e a experiência da vida em Cristo. E o texto aqui de Corinto diz: meus irmãos, não ignoreis. Não ignoreis. Voltando aqui para 1 Coríntios 10. O texto nos mostra, meus irmãos, que nós fazemos parte do mesmo povo. Nossos pais, eles foram batizados na nuvem no mar. Verso 3 diz que eles comeram de um só manjar e beberam da mesma fonte. E diz então, no verso de número 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Nós fazemos parte do mesmo povo. Em Hebreus 11, verso 29, diz que pela fé, eles passaram o mar em seco e viram seus inimigos destruídos. Aqui nós vemos a bela teologia da aliança. Nós fazemos parte do mesmo povo, a mesma fé, o mesmo Deus Salvador, que protege o seu povo, o mesmo Deus que manifesta o poder para com o seu povo e o mesmo Deus que salva o seu povo. A experiência, meus irmãos, do batismo nos mostra exatamente que fomos livres da morte e revivemos com Cristo. É uma experiência protetora, de livramento. E é exatamente isso que acontece aqui. Finalizando esse texto, diz o verso 30 assim: Yahvé livrou. Poderia ser traduzido assim, mas também poderia ser traduzido assim: Yahvé salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E veja, imagine essa cena.
eles veem os mortos, e irmãos, aqui as crianças estão também com eles. Eles veem os mortos na praia do mar, boiando, os corpos boiando. Deus não poupa nem as crianças de verem isso, porque Ele quer manifestar a salvação também a elas. E não é à toa, irmãos, que elas estão aqui, ouvindo dessa história anos depois, para que essa mesma salvação seja aspergida, seja colocada em seus corações. E no tempo de Deus, eles manifestem essa fé. O texto finaliza, irmãos, dizendo que o povo viu aquilo. O grande poder de Yahvé. Temeu. Confiou. Aquele povo que estava com o coração pequeno, com medo, dizendo: Moisés, foi por falta de sepulcros no Egito que nos trouxeste para cá, para morrer neste deserto. E Moisés disse, no verso de número 13, os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os tornareis a ver. E agora eles veem esse povo inimigo morto. Isso causa temor. Eles experimentam o poder de Deus. As promessas de Deus estão acontecendo aqui, diante dos olhos deles. Eles confiam no Senhor. De medo e temor e pavor, agora há confiança no coração. Mas não somente no Senhor, diz o texto, finalizando, eles confiam também em Moisés, o mediador. Essa salvação ela seria impossível sem esse mediador. Isso já nos aponta para o maravilhoso Filho de Deus, o Senhor Jesus. A salvação não seria possível sem o mediador. Eu quero finalizar antes das aplicações, irmãos, com o texto de Mateus 27. Abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 27. Mateus 27, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. No verso de número 51 está escrito: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Irmãos, toda a manifestação aqui no Egito, ela é um mero protótipo, uma semente, diante daquilo que aconteceu em Mateus 27. Trevas. No Egito as coisas aconteceram de noite. Ali em Mateus 27 nós vemos trevas, terremoto, manifestações extraordinárias. Porque o Filho de Deus estava ali operando a salvação. Estava morrendo. Iria ressuscitar para nos dar a vida. Que texto fantástico, irmãos, e emblemático para nós, povo da aliança. Eu quero finalizar esse sermão com algumas aplicações. Em primeiro lugar, perceba
o poder de Deus nesse texto. A salvação de Deus, irmãos, não acontece apenas na regeneração. A salvação de Deus, ela continua acontecendo. Deus nos salvou em um sentido. Isto é, na regeneração, no novo nascimento. Nós não ficamos nascendo de novo todos os dias. Não existe isso. Nascimento é um fato pontual. Nascemos novas criaturas. Deus nos salvou. Em certo sentido, isso já passou. Mas em outro sentido, não contrário, Deus está nos salvando. Porque ainda há pecado em nós. E você que serve ao Senhor sabe bem disso. Você que serve ao Senhor, olha para dentro de si e olha para esse maravilhoso relato, poderoso relato, e se entristece. Porque você sabe que deveria viver de forma mais santa, que deveria confiar mais no Senhor, mas você se entristece duplamente. Se entristece por ver os seus pecados, se entristece por saber que Deus é poderoso e não te salvou para viver assim. Isso te leva à tristeza. Veja, Deus está nos salvando ainda. Deus está nos santificando, isso acontecerá até o último dia, quando Ele nos recolherá. Mas eu quero lhe convidar, meu querido e minha querida, a revisitar o poder, a contemplar o poder da sua redenção. O mesmo Deus que nos redimiu, que nos fez nascer de novo, é o mesmo Deus que nos santifica e tem poder para nos fazer vencer os nossos pecados. O mesmo Deus. O mesmo Deus que operou milagre tão extraordinário, fazendo o povo andar pelo meio do mar em seco. E isso aconteceu de verdade. É o mesmo Deus que faz com que nós caminhemos em meio ao mundo de trevas, em meio a uma natureza caída que ainda habita em nós. E nós podemos suportar tudo isso, porque Ele está nos protegendo. O anjo do Senhor, que disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele continua. Esse anjo do Senhor já veio, já encarnou, e já voltou para a destra do Pai, e virá mais uma vez. Desse texto flui poder para lidarmos com os nossos pecados, irmãos. Por isso, não se acostume com uma vida diante dos pecados que você tem cometido e que parecem invencíveis. É isso que Satanás quer. É isso que o seu pecado quer, que você pense que a vida cristã é assim mesmo. E que iremos caminhar assim até que Jesus volte. Mas esse texto mostra que não. Que podemos todos os dias viver em novidade de vida. Não por nossa causa, mas pelo poder dele. Creia nesse poder. Viva esse poder. Ó, como nós vemos aqui Deus guardando e protegendo o seu povo, e vemos o amor dele aqui, irmãos. Ele é aquele que passou para detrás do povo, protegendo o povo. E toda aquela noite Faraó tentava e não conseguia se aproximar. Como ele se mostra aqui um Deus amável para conosco. Um Deus que nos guarda. E colocou o povo na praia. E não permitiu que se afogasse.
como esse texto nos dá confiança e temor do Senhor. Segunda aplicação. Irmãos, sejamos o povo que fale com coragem e propriedade desse relato verídico. Vivemos dias em que esse texto ele é piada nas universidades, nas escolas, e em muitos outros locais da sociedade. Pior ainda, vivemos dias em que muitas vezes nós ficamos acanhados e envergonhados de abrir a boca e dizer: isso aconteceu. Foi exatamente assim como está escrito: as águas se abriram, o povo passou, não com as águas nos pés, mas a seco. E chegaram à margem, à outra margem. Você crê que isso aconteceu? Você crê que isso aconteceu? De verdade. Meus irmãos, se nos faltarmos fé para crer nisso, faltará fé para crer que aquela noite sombria, que aquele dia, aquele momento sombrio, onde Cristo estava na cruz, Ele morreu por nós. Ensinemos aos nossos filhos. Fale ao coração de seu filho. Fale dessa salvação. Proteja-o contra a incredulidade desse mundo. Contra esse mundo que a todo tempo questiona a autoridade das Escrituras. Contra esse mundo que arroga para si a verdade, dizendo que pode, que tudo que eles pensam que existe pode ser provado cientificamente. Uma grande mentira. Porque nem tudo pode ser provado cientificamente. O início de todas as coisas não pode ser provado cientificamente. Portanto, todos têm fé para crer no surgimento de um mundo. Nós temos a fé da Escritura. O mundo tem uma fé contra as Escrituras. Mas eles têm fé porque não podem provar. É impossível provar. É impossível. Que sejamos um povo, irmãos, que se levante com coragem e propriedade para anunciar não só esse relato, mas toda a Escritura. Crianças, acreditem, isso realmente aconteceu. E se alguém falar para vocês que é mentira, diga não. Deus é verdade. A Escritura é a verdade. E essa salvação alcançou a minha família. E é por isso que nós cremos. Que o Senhor Deus, irmãos, nos faça viver e experimentar a confiança que esse povo teve. Porque nós somos o mesmo povo e servimos ao mesmo Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra, por essa gloriosa salvação que vemos aqui como uma encenação real da salvação que o Senhor operou na cruz do Calvário. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque por vezes nós não acreditamos. Diante do que vemos, do mundo, do poder do pecado, nós cedemos, Senhor. Nós cedemos e caímos, e por um tempo ficamos, ó Deus, com o coração endurecido, experimentando o poder
da cobiça e do pecado, que endurece os nossos corações. Ó Deus, mas isso não é cabal, não é final. Nós te louvamos porque o Senhor, por um tempo, deixa que experimentemos a consequência dos nossos pecados, mas por outro, logo o Senhor volta, as suas misericórdias se reacendem para com o teu povo. O Senhor nos santifica. Abençoa-nos, ó Deus, para que vivamos essa fé, este poder, todos os dias de nossas vidas, em nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém.